Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos. Nós vamos dar início à liturgia do culto de hoje e eu convido a todos os irmãos a juntos abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Vamos fazer a leitura. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, aqui nós verificamos o Senhor Jesus dizendo acerca de si mesmo, né? Ele diz aqui: Eu sou a luz do mundo. E na sequência ele ainda completa: olha, aquele que me seguir não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, né? E se nós formos verificar qual é a condição da pessoa que está nas trevas, né? Ela está nas trevas, ela está na escuridão, ela não enxerga, ela tropeça, ela tromba com as coisas, e se tem um abismo diante dela, ela não enxerga, ela cai no abismo, e assim estava a humanidade. Espiritualmente, a humanidade estava nas trevas, ela estava perdida, estava cativa do pecado, separada de Deus. E então o Senhor Jesus é enviado pelo Pai e como luzeiro, né? E ele nos aponta o caminho que nos conduz à vida. E de fato o Senhor Jesus, conforme ele mesmo menciona em outra passagem, que ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Graças a Deus pela sua misericórdia. E vamos nesse momento entoar um hino em louvor, em adoração ao nosso Deus, o hino de número 52. Cantemos, irmãos.
passando agora para o nosso momento de confissão de pecados. Vamos abrir as nossas Bíblias lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Vamos fazer a leitura. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo menciona que Deus nos libertou do império das trevas, né? E, por óbvio, se nós fomos libertos de um império que é das trevas, é porque nós estávamos cativos deste império. E então Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos liberta desse império. E não apenas isso, Ele nos liberta e Ele nos transporta para outro reino, que é o reino do Filho do seu amor, o reino da luz, o reino que é governado, né, por Jesus. E em Jesus, Ele menciona aqui que nós também temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Por isso, irmãos, nesse momento, quando nós formos fazer a nossa oração de confissão de pecados, lembremos dessa palavra, né? Lembremos da misericórdia do Senhor, que primeiramente nos liberta do império das trevas, nos transporta para o reino da luz, o reino do seu Filho Jesus Cristo, e nele e por ele nós também temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Lembremos disso na nossa oração de confissão de pecados. Vamos ter esse momento de oração de confissão e também, na sequência, vamos entoar o hino de número 334.
olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Irmãos, passando agora para o nosso momento de intercessão, vamos abrir as nossas Bíblias agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 5 a 8. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Vamos fazer a leitura. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus nos dá uma lição sobre como nós devemos orar, né? E o que nós podemos perceber aqui é a grande importância que ele dá a um elemento chamado sinceridade, né? Ele menciona aqui que de nada irá adiantar uma oração que é feita com intuito exibicionista, como ele menciona aqui na sua fala, né, como os hipócritas, né, que oram em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens, né? Essa era a finalidade deles, serem vistos pelos homens. Ele diz que a nossa oração não deve ser dessa forma. E também não deve ser feita em forma de vã repetição, ou seja, não deve ser feita uma repetição de forma mecânica, né? Presumindo que pelo fato de repetirmos várias vezes mecanicamente como um ritual vazio, irá surtir algum efeito. Ele diz não, nada disso. Ele diz que o Pai conhece as nossas necessidades antes mesmo que nós peçamos, que nós façamos algum pedido ao Pai. Então por isso nós devemos ser sinceros, né, na nossa oração, que o Pai certamente ouvirá o nosso pedido e irá nos recompensar. Essa que deve ser a nossa oração. E que nas nossas orações, irmãos, nós também nos lembremos de orar e intercedermos pelo nosso próximo, né? Lembremos que a palavra do Senhor nos ensina que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, que nós façamos uso dessa ferramenta que está à nossa disposição, que é a oração, que é a intercessão. E então orarmos para a nossa edificação e também orarmos pelo nosso próximo, porque são muitos os motivos de oração. Vamos também, nesse momento, irmãos, entoarmos mais o hino de número 61. Cantemos, irmãos. Graças dou por esta vida
celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em lhe dar. Irmãos, agora nós teremos um momento do louvor e na sequência a palavra estará com o pastor Rubens, que nos trará a mensagem de hoje. Um grande abraço a todos os irmãos, fiquem com Deus e até logo mais. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar, com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua diz aleluia. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a
graça e a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo seja com todos. Para nossa meditação, nossa reflexão nessa noite, vamos abrir as nossas Bíblias para lermos o texto que nos fala sobre a cura do cego de Jericó, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, os versículos de 35 a 43. Diz assim esse trecho da palavra de Deus. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Que Deus nos abençoe, ilumine o nosso entendimento, nos dê o discernimento de que nós necessitamos para compreendermos a sua palavra, aprendermos as suas preciosas lições, os seus preciosos ensinamentos, e que essa palavra nos transforme da maneira como Deus quer nos transformar, nos edifique, nos fortaleça e nos santifique, para que com a nossa vida e com as transformações que a palavra de Deus pode operar na nossa vida e opera na vida daqueles que creem segundo a vontade de Deus, glorifiquem a Deus, sejam para a glória de Deus e sejam para o nosso gozo. Por Jesus Cristo nós pedimos isso e esperamos isso. Esse texto nos fala de um episódio ocorrido quando Jesus Cristo estava se aproximando da cidade de Jerusalém. Ele estava indo em direção a Jerusalém, onde ele passaria em breve a sua última semana. Ao aproximar-se da cidade de Jericó, diz-nos o texto que havia um cego assentado à beira do caminho. Marcos dá nome a esse cego. Marcos diz que o nome dele é Bartimeu. Esse nome significa filho de Timeu. E ao aproximar-se a multidão, o cego Bartimeu, ouvindo o tropel da multidão, ouvindo aquele barulho todo, quis saber do que se tratava. Então ele perguntou. E alguém lhe respondeu que era o Jesus Nazareno que estava passando por ali. Ora, quando Jesus pergunta ao cego o que ele deseja, o que ele quer que Jesus lhe faça, ele diz: que eu torne a ver, o que significa que ele não era cego de nascença, ele havia ficado cego por alguma razão. E agora ele quer voltar a ver. E como todas as pessoas com deficiências fossem pessoas cegas ou pessoas coxas, aleijadas, elas viviam à margem da sociedade. E era muito comum que cegos estivessem em lugares próximos de onde passavam muitas pessoas, porque eles, não podendo ver, podiam ao menos ouvir os passos de alguém, a conversa de alguém, e isso seria a oportunidade para pedir socorro, para pedir ajuda, para pedir uma esmola. Há uma figura que alguém desenhou e colocou uma frase que tem uma mensagem muito interessante. É uma corda
e uma pessoa, um sujeito pendurado na ponta da corda, é desenho, claro, e essa corda tem na ponta um nó. E o que está escrito é: quando você chegar na ponta da corda, faça um nó e agarre firme. Nessa situação vivida ou vivenciada por Bartimeu, nós podemos imaginar que o que estava acontecendo na vida de Bartimeu era isso. Bartimeu estava pendurado na ponta de uma corda, na qual ele fez um nó e ficou firmemente agarrado ali. O Viktor Frankl, um psiquiatra, e ele era judeu, faleceu há alguns anos, era judeu e esteve preso como vítima do nazismo durante 10 anos em campo de concentração. E submetido junto com uma porção de outros judeus, muitos outros judeus, a violência, a truculência, a ira, ao ódio de quem o prendeu e dos guardas que os vigiavam. Ele, como psiquiatra, como psicanalista que era, observava e fez daqueles 10 anos de sua vida no campo de concentração um campo de observação. E ele desenvolveu a partir daí uma terapia que é considerada ou chamada a terapia do sentido da vida. Ele avaliou em todo esse tempo por que pessoas ali no campo de concentração morriam, pessoas sobreviviam, pessoas lutavam para sobreviver, lutavam para continuar vivas, com os parcos recursos que ali existiam. E ele observou nessa luta pessoas, inclusive, que tiravam a própria vida. As cercas do campo de concentração onde ele estava eram eletrificadas. E o objetivo era muito simples, para que ninguém fugisse. E ele viu várias vezes pessoas que caminhavam firmemente em direção àquela cerca para se agarrarem à cerca e, sendo eletrocutadas, morrerem ali. Ele viu muitas pessoas suicidando assim. Ele viu também pessoas que davam uma fatia de pão seco e um pouco de caldo ralo que vinha num prato, muitas vezes servindo no momento de uma chamada refeição, trocando com outra pessoa por um cigarro. Ele viu, certa ocasião, um homem que tombou morto e outro que veio, aproximou-se e observou que os calçados, os sapatos daquele que havia morrido eram melhores do que o dele. Ele trocou, ele pegou aqueles melhores e colocou nos seus pés, e colocou os seus e colocou nos pés do morto. Isso significa que quem procura alguma condição melhor, por mínima que seja, revela uma expectativa de vida. E nós, do ponto de vista da fé cristã, da fé bíblica, nós chamamos isso de esperança. Esperança. E de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, a esperança é construída sobre a fé. Na definição de fé que está lá em Hebreus, no capítulo 11, no primeiro versículo, ora, a fé é o fundamento de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. O fundamento é a base, é o alicerce, é o que sustenta. De coisas que se esperam é o fundamento da esperança. Então toda a esperança verdadeira está fundamentada, está apoiada em fé verdadeira. O que nós observamos aqui neste episódio que nós lemos no texto bíblico é que este cego Bartimeu estava usando a figura do nó na ponta da corda, estava firmemente agarrado à ponta da corda. O nó era para não deixar que ele escorregasse e caísse, para que ele permanecesse ali pendurado até que de alguma maneira ele recebesse algum socorro. O fato dele estar à beira do caminho pedindo esmolas
indicava uma maneira no seu tempo e na sua condição de continuar vivendo, de lutar para continuar vivendo. E isso significa que há esperança. Se ele luta para continuar vivendo, é porque ele quer alguma coisa, ele deseja alguma coisa para o próximo dia de vida. E mais alguma coisa para o próximo dia de vida. E todos nós, quando lutamos em situações difíceis, o que é que nós esperamos? Nós esperamos, desejamos e esperamos que chegue aquele dia em que aquela situação será resolvida e que tudo se tornará melhor. O cego Bartimeu ali à beira do caminho provavelmente não pensava, não imaginava de maneira nenhuma que Jesus fosse passar por ali. Não era esse o motivo. Ele não estava ali à beira do caminho porque ele sabia que em algum momento Jesus ia passar ali. Ele não sabia disso. O texto bíblico não aponta para nós nada, não indica absolutamente nada que esse fosse o motivo. Ele vivia naquele lugar, naquela cidade, estava assentado à beira do caminho porque passavam pessoas por ali e eram as pessoas a quem ele pedia socorro, pedia esmola. Mas ele teve esta felicidade de, estando sentado à beira do caminho, próximo da cidade de Jericó, quando Jesus Cristo se dirige para aquela cidade, ele vai passar por Jericó para depois continuar seguindo o caminho e indo em direção a Jerusalém. O Bartimeu teve a felicidade de estar sentado à beira do caminho no momento em que Jesus Cristo vinha passando por ali com aquela multidão. E quando ele ouviu o barulho, perguntou de quem se tratava, do que se tratava, responderam a ele que se tratava de Jesus o Nazareno, e com certeza ele tinha conhecimento acerca de Jesus o Nazareno. Ele sabia que Jesus o Nazareno era o mesmo Jesus, o filho de Davi. Então ele se põe a gritar. O texto diz que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi! E ele pede compaixão. A compaixão é um sentimento que move as pessoas que tem esse sentimento a fazer algo em favor daquele ou daquilo que é o motivo deste sentimento ou dessa compaixão. É diferente de sentir pena, sentir dó. Muitas vezes nós sentimos dó, sentimos pena de crianças, adultos, de pessoas miseráveis, de pessoas em condição de rua, que vivem na rua, que não tem onde morar. Às vezes tem um lugar onde elas se abrigam, mas não tem comida. Nós temos pena, temos dó. Quando nós temos compaixão, nós fazemos algo em favor dessas pessoas. A compaixão nos move a prestar socorro a essas pessoas. A compaixão é um sentimento que está absolutamente identificado com a misericórdia. E este cego de Jericó clamou a Jesus, filho de Davi: tem compaixão de mim. Clamar significa gritar. Claro, ele sabia que ele precisava gritar. Ele não podia enxergar, então ele não sabia onde estava Jesus. Mas ele podia ouvir. Ele ouvia o barulho de uma multidão. De que maneira ele vai se dirigir a Jesus, que é no meio dessa multidão, com a convicção ou a esperança de que Jesus Cristo vai ouvi-lo? Ele só pode gritar, e foi o que ele fez. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha, se Jesus Cristo ouve esse chamado, Jesus Cristo sabe de imediato e de modo geral o que este que está clamando quer dele, quer compaixão. Ele disse isso: tem compaixão de mim. Ele disse isso porque ele sabia que Jesus podia ter compaixão, que Jesus tinha compaixão das pessoas, que Jesus era compassivo. Com certeza ele já tinha ouvido de Jesus o suficiente, sabia de Jesus o suficiente para crer que ele era o Cristo, filho do Deus vivo. Ele é o prometido filho de Davi. Ele é o Jesus o Nazareno. A expressão Jesus o Nazareno distingue Jesus de uma porção de outros homens que tinham o mesmo nome. O nome Jesus era um nome comum, como José, Josué, é um nome comum. Então, ele se dirige a Jesus com a sua voz apenas, porque ele não sabe exatamente onde Jesus está. Ele está ouvindo o barulho de uma multidão que vem passando, e ele sabe que Jesus está no meio daquela multidão, porque disseram para ele. Ele perguntou e disseram para ele que Jesus está no meio da multidão. Então, como ele não obteve resposta
no seu primeiro clamor, ou quando ele estava clamando, ele não obteve resposta de Jesus, então ele continua clamando. Ele insiste, ele persiste, ele persevera. Embora não estivessem faltando pessoas no meio daquela multidão que tentassem fazê-lo calar. O texto nos diz que os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Quem são essas pessoas que tentam fazer um cego que está sentado à beira do caminho pedindo esmolas se cale e não fale das suas necessidades, que não faça o seu clamor? Quem são essas pessoas que não querem permitir que um cego tenha a graça de obter a resposta de Jesus, a atenção de Jesus, que é a quem ele se dirige? Ele clamava: Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. E uma porção de pessoas ali que iam à frente de Jesus, ou na frente daquela multidão, o repreendem para que ele se cale. Estão querendo fazê-lo pensar que ele não tem direito de falar, que ele não tem direito de suplicar, que ele não tem direito de pedir socorro a quem ele sabe que pode socorrê-lo. A única coisa que esse homem tem naquele momento é a voz. E ele usa a sua voz e clama a Jesus, o filho de Davi: tem compaixão de mim. E tem gente no meio dessa multidão querendo que ele se cale. Isso era uma coisa muito comum. Nós podemos nos lembrar com facilidade quando Jesus Cristo, na cidade, pessoas se aproximavam dele trazendo crianças, e adultos, os grandes discípulos, homens que estavam ali cercando Jesus, não queriam permitir que as crianças se aproximassem dele. Queriam que as crianças ficassem distantes. Quer dizer, a criança é uma pessoa sem importância, a quem Jesus Cristo não pode ou não deve dar atenção. Mas não foi Jesus Cristo que disse isso. Jesus Cristo nunca pediu para que qualquer outra pessoa tomasse essa iniciativa de impedir que alguém se aproximasse dele, de impedir que alguém manifestasse o seu desejo de ser visto ou ouvido por ele, de alcançar algum socorro nele. Isso nunca aconteceu. São iniciativas nossas. São iniciativas de pessoas que estão dentro das nossas igrejas, dentro das igrejas das quais nós fazemos parte, as nossas instituições religiosas. Nós não precisamos ir muito longe, basta olharmos um pouco para uma história, não é tão nova, já tem mais de um século, mas ainda é uma história do nosso tempo, ainda permanece. Quando nós olhamos para a história do Exército de Salvação, nós vamos ver o que aconteceu. William Booth, que era um pastor metodista na Inglaterra, que criou, que fundou o Exército de Salvação. E sabem como foi que isso aconteceu? Ele era pastor de uma igreja. E quando ele estava indo para a igreja, se ele encontrasse um andarilho, se ele encontrasse um órfão, se ele encontrasse um bêbado pelo caminho, ele levava com ele para a igreja se a pessoa quisesse ir. E muitas vezes ele levava pessoas nessas condições para a igreja. E quando ele chegava para a igreja, muitas pessoas ficavam incomodadas porque ele trazia aquelas pessoas inconvenientes para dentro do templo. E então aquelas pessoas se sentavam ali em algum lugar, nos últimos bancos. E os membros da igreja iam se afastando e achando ruim com ele, porque afinal de contas estão ocupando o nosso espaço. O senhor está trazendo essas pessoas aí sujas e mal cheirosas e pobres, miseráveis, o senhor está trazendo aqui para dentro, atrapalhando o nosso. William Booth viu isso e percebeu que aquele não era o lugar onde ele devesse continuar, porque ali ele não conseguiria levar o seu cuidado de amor aos necessitados adiante. Então ele saiu, ele se afastou da igreja e foi dedicar-se a cuidar destas pessoas necessitadas, desses andarilhos da vida, dessas pessoas marginalizadas nas cidades, pequenas cidades e grandes cidades, em todo lugar tem os pobres marginalizados, né? E ele foi, então, dedicar-se a essas pessoas. Assim nasceu o Exército de Salvação. E o Exército de Salvação não é considerado uma igreja,
mas é uma instituição que tem uma missão de acudir os necessitados, de acudir gente como o cego Bartimeu, de acudir gente como aquele paralítico na porta formosa do templo lá em Jerusalém, que foi socorrido por Pedro, e Tiago e João, de acudir pessoas na nossa cidade, nas nossas cidades hoje, para quem nós fechamos o vidro dos nossos carros quando nós paramos no semáforo. Nós temos medo de todos eles, achamos que todos eles são bandidos, que todos eles vão jogar veneno nos nossos olhos. Eles estão só pedindo um socorro, eles estão pedindo uma esmola. Talvez eles não conheçam Jesus Cristo. Muitos conhecem, mas muitos talvez não conheçam Jesus Cristo, para talvez no silêncio do seu coração, sem que mais ninguém ouça, clamarem: Cristo, Filho do Deus vivo, tem compaixão de mim. Se nós quisermos entender bem, nós vamos entender que a presença da igreja, que é o corpo vivo de Cristo no mundo, é necessariamente a presença de Cristo no mundo para ouvir o clamor destes que sofrem porque são marginalizados, são julgados e são condenados e muitas vezes executados por aqueles que se julgam superiores, que se julgam até donos do direito de falar em nome de Jesus Cristo o que Jesus Cristo nunca falou e nunca pretendeu falar e nunca pretendeu que se falasse. Tentaram fazê-lo calar. Mas ele clamava porque ele tinha fé. Ele conhecia Jesus, o filho de Davi, o suficiente para ter fé nele. Ele não teve fé a ponto de sair dali e, querendo saber onde ele poderia encontrar Jesus, procurá-lo, encontrá-lo em algum lugar no meio da multidão e infiltrar-se na multidão e tocar na orla da sua veste, como fez aquela mulher Ciro-Fenícia que sofria de um fluxo sanguíneo, de uma hemorragia há mais de 12 anos. Ela não podia contar para ninguém que ela sofria daquele fluxo sanguíneo. Ela era uma mulher imunda, ela já estava julgada e condenada pela comunidade judaica. Ela já estava julgada e condenada pelos religiosos do seu tempo. Ela não podia estar no meio da multidão, ela tinha que conservar-se à distância, à semelhança dos leprosos. No entanto, quando ela se aproxima de Jesus e toca na orla de Jesus, da veste de Jesus, Jesus para tudo e diz: alguém me tocou. Quem foi que me tocou? Aí muitos pensam que ele é tolo. O chamam de como se fosse tolo. Como o senhor está dizendo toco? O senhor está sendo pressionado e acotovelado pela multidão toda e pergunta quem me tocou. Está todo mundo que está perto, está tocando no senhor. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que alguém tocou em mim, pedindo alguma coisa, necessitando de alguma coisa, de graça, de compaixão, de misericórdia. E eu sei que alguém me tocou assim, porque eu sei que de mim saiu o poder. Agora essa mulher tem que aparecer. Agora ela pode aparecer, porque ela não tem mais o fluxo sanguíneo, ela foi imediatamente curada. Agora ela não é mais uma mulher imunda. Esse Bartimeu não fez isso. Ele era cego, ele não tinha um fluxo sanguíneo. A mulher que tinha o fluxo sanguíneo sabia identificar no meio da multidão quem era Jesus, para não errar a orla da veste. E ela teve fé e fez isso. Este Bartimeu cego, o cego Bartimeu, teve fé. Por isso ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tentaram fazê-lo calar. Tentaram oprimi-lo, repreendendo-o como se ele fosse um marginal indigno que não pudesse de maneira nenhuma, nem por graça, aproximar-se de Jesus ou chamar a atenção de Jesus. Não quiseram permitir que Jesus decidisse se daria ou não atenção àquele que clamava pelo seu nome. Mas ele estava agarrado na ponta da corda. Era ele quem estava pendurado.
tendo um nó na ponta da corda para garantir que as suas mãos não escorregariam e ele não cairia. Era ele que estava numa situação semelhante à de quem está num campo de concentração e decide lutar para sair dali vivo. É ele que, tendo fé, tinha também esperança. E por isso, ele perseverou na sua fé e perseverou naquela esperança. Ele gritava mais alto. Tentaram fazer-o calar, mas ele gritava mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem para comigo o sentimento do coração de quem concede perdão. Olha para mim e me concede, por tua graça, aquilo que eu necessito. E é a única coisa que eu te peço. Claro que ao gritar, Jesus Cristo ouviu. Talvez Jesus Cristo já tivesse ouvido antes, quando ele apenas clamava. Ele gritava, mas antes de ser repreendido, gritava não tão alto. Quando ele foi repreendido e tentaram fazê-lo calar, aí então ele usou de toda a sua força e gritava mais alto. Jesus, ouvindo aquilo, parou e mandou que lhe o trouxessem. Foram até ele, trouxeram a presença de Jesus. Marcos, ao fazer essa narrativa, é Marcos que dá o nome, diz que o nome dele era Bartimeu, que significa filho de Timeu, diz que quando alguém aproximou-se dele e disse, tem bom ânimo. O mestre quer te ver. Tem bom ânimo, levanta, o mestre está te chamando. É para você chegar até ele. Diz Marcos que Bartimeu deu um pulo e jogando de si a capa. Ele tinha uma capa, né? De proteção ali para a beira do caminho, contra o sol, aquilo tudo. Agora não interessa mais a capa. Ele jogou aquela capa e de um salto foi em direção a Jesus. E quando ele se aproximou de Jesus, Jesus Cristo dá uma lição muito preciosa para todos aqueles que tentaram fazê-lo calar. E também para nós hoje, que muitas vezes não queremos sequer ouvir o que pessoas semelhantes a Bartimeu nos querem dizer. Não queremos nem mesmo ouvir o que pessoas semelhantes a Bartimeu querem nos pedir. Vejam o que Jesus Cristo diz. Que queres que eu te faça? Qual é o teu pedido? Qual é a tua dor? Qual é a tua necessidade? Que queres que eu te faça significa o que queres de mim. Jesus Cristo não começou um discurso para Bartimeu falando sobre céu e inferno. Ele não desenvolveu um discurso falando sobre as leis de Moisés. Ele perguntou para Bartimeu, o que queres que eu te faça? E tudo que o Bartimeu queria naquele momento era que Jesus Cristo devolvesse a ele a sua visão. Por algum motivo ele havia ficado cego. Eu não sei qual é a história de Bartimeu. Eu não sei se ele ficou cego quando era criança. Eu não sei se ele ficou cego depois de adulto. Eu conheço gente que ficou cega quando era criança. Eu conheço gente que ficou cega já adulta. Eu conheço um rapaz que ficou cego e ele continuou fazendo o que ele fazia na igreja. Eu acredito que ele ainda canta. Faz muitos anos que eu não o vejo. Eu o conheci lá em Brasília. Mas ele cantava. E ele continuou cantando, mesmo cego. Bom, nós conhecemos cantores cegos aí. Mas o Bartimeu não tinha uma opção de vida naquele tempo, de trabalho, para se manter sendo cego. Então ele dependia de quem pudesse socorrê-lo. Sendo um homem adulto, ele tinha que prover para si mesmo o sustento. Então ele ia para a beira do caminho pedir esmolas. Felizmente nesse dia Jesus Cristo estava passando por ali e agora ele está diante de Jesus. E ele acabou de ouvir Jesus Cristo perguntar para ele, o que queres que eu te faça?
Não é o gênio da lâmpada, faça 3 pedidos. Seja o que for, o que queres que eu te faça? Ele respondeu: que eu torne a ver. Imediatamente Jesus Cristo disse: recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Jesus Cristo está dizendo que Bartimeu tinha fé. Jesus Cristo está dizendo que foi por causa da sua fé, movido pela sua fé, que ao saber que quem estava passando ali era Jesus, o Nazareno, que ele conhecia e sabia que era o mesmo filho de Davi, se é o filho de Davi, é o filho da promessa. Isso significa que o conhecimento que Bartimeu tinha era o conhecimento que todo judeu tinha a respeito de tudo que o Antigo Testamento falava de Jesus, do Messias, o Cristo, filho do Deus vivo, aquele que há de vir para estabelecer o reino de Deus eternamente. Jesus está dizendo: a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver. E o que foi que ele fez? Ele não foi agora aproveitar a vida e gastar a vida a seu bel prazer. Sabe por quê? Porque ele é semelhante ao salmista do primeiro salmo. O meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E agora ele está diante da palavra viva, que é Jesus Cristo. E a partir do momento em que ele começa a enxergar, ele vai seguindo Jesus Cristo. O texto não diz que ele voltou para pegar a capa na beira do caminho. Alguém pode até ter pego a capa e entregado para ele, pode até ser que ele voltou para pegar, mas o que o texto diz é que a atenção dele está totalmente voltada para Jesus. E aqui em Lucas, ele segue a Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo que assistiu aquilo, que viu aquilo, também dava louvores a Deus. Como é que nós podemos nos enxergar hoje como o cego Bartimeu? Vamos nos identificar com Bartimeu? Ou vamos nos identificar com aqueles da multidão que iam à frente, estavam à frente, e que tenta fazer calar aqueles que nós achamos que não têm direito à voz? Não tem direito de aproximar-se de... Eu não estou falando de direito à graça, não existe direito à graça. Não estou falando de direito de requerer, de exigir as coisas de Deus, não é disso que eu estou falando. É só o direito de se expressar, de dizer quais são os seus sentimentos. É o direito de, se Jesus Cristo se propõe e se dispõe a ouvir, dizer a Jesus quais são as suas necessidades. Qual é o seu desejo, qual é a sua vontade. Nós adultos insistimos em calar as crianças, insistimos em calar os pobres, insistimos em calar os miseráveis, os enfermos, os marginalizados. Serão marginalizados enquanto nós concordarmos que eles vivam à margem, enquanto nós concordarmos em que eles permaneçam marginalizados. Mas se nós somos igreja, corpo vivo de Cristo, estamos no mundo não para deixá-los marginalizados, mas para andarmos como Jesus e darmos ouvidos a todos aqueles que nós encontrarmos e que estejam clamando por Jesus, que de alguma maneira estejam querendo alguma coisa de Jesus. Esses dias eu me lembrei de uma experiência de muitos anos, lá no começo da minha carreira cristã. Nós estávamos em 5 jovens num carro e decidimos ir a uma rua de São Paulo onde havia prostituição e muitas pessoas, marcando o seu ponto ali à noite, e nós decidimos comprar uma flor, uma rosa. Nós passamos em uma banca de flores, uma banca de floricultura. Cada um de nós comprou uma rosa e fomos. E na medida em que nós andávamos por aquele lugar, alguém para que eu quero falar com aquela pessoa ali. Aí parava o carro. Se eu não me engano, quem estava dirigindo o carro naquela ocasião era o Beto, hoje é pastor também. Essa pessoa descia do carro, ia lá,
falava com a prostituta, o travesti que estava ali, dizia alguma coisa e se a pessoa aceitasse, entregava aquela rosa. E eu fiz isso também. E eu fico pensando muitas vezes que eu não fiz nem o suficiente. Eu chamei aquela pessoa a quem eu me dirigi, mostrei um adesivo no vidro traseiro do carro, Jesus Cristo é vida. Perguntei, você crê? Ela me respondeu, eu creio, mas eu não sei se ele pode fazer alguma coisa por mim. Eu só respondi, ele pode. E entreguei a flor para aquela pessoa e voltei para o carro. Nós como igreja no mundo, talvez isso, algo semelhante possa ser um bom começo. Mas há muitos, como o cego Bartimeu, marginalizados à beira do caminho. Há muitos na igreja institucionalizada que estão sempre prontos a tentar fazer calar os marginalizados que tentam levantar a sua voz para pedir socorro. Felizmente, Jesus Cristo é a cabeça da igreja. E através da sua palavra, ele sempre nos instrui e chama a nossa atenção para como ele quer que nós sejamos igreja no mundo. Que Deus nos ajude e que nos ensine e nos ajude a amarmos todos os necessitados. Para que daquilo que Deus nos tem dado, nós possamos estender a mão e dar socorro aos que estão próximos de nós. Que nós aprendamos verdadeiramente a amar o nosso próximo, seja ele quem for. Que Deus nos ajude. Senhor, nós te suplicamos que ponhas a tua palavra no nosso coração e a tua palavra que é viva nos vivifique. E a nossa resposta seja a ação, seja o exercício do amor. Que nós amemos com o mesmo amor com que tu nos amaste. Nós sabemos que podemos amar porque tu nos amaste primeiro. E que devemos amar porque tu nos mandas amar. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos assim, como verdadeira igreja no mundo. E que onde quer que nós, como igreja, estejamos, nós sejamos vistos e em nós seja vista a tua presença no mundo. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos, ó Pai bendito. E que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações, a doce companhia, a orientação, a direção, a iluminação e a sabedoria do Espírito Santo sejam com cada um de vós e com todo o povo de Deus. Que aqui está reunido ou que se encontra espalhado por toda a face da terra desde agora, até a volta do Senhor Jesus. Amém.